Era uma vez alguém. Alguém era um ser como qualquer outro. No mínimo um mágico, um herói romântico ou um grande artista. Era normal. Alguém era alguém comum. Não importava muito se as pessoas o olhassem diferente. O que importava é que ele sonhava, acreditava poder ser feliz sem prejudicar as flores. Apesar de tudo, alguém se sentia só, embora não ligasse muito para isso, pois acreditava ser mais que um. Olhava sempre distante o horizonte, andava muito pensante, calado, mas sempre certo nos seus passos. Até que o tempo chuvoso parasse ou surgisse o novo dia, não havia motivo para pensar em solidão, chocolate ou a pureza de uma criança recém-nascida. Havia apenas o silêncio. A primeira, porém a última luz estelar, figurava no infinito celeste, com um breve olhar de até logo. Antes que os olhos se abrissem, vinha a consciência. Alguém sabia que o mundo girava, enquanto as crianças cresciam, o tempo passava e os homens se esqueciam de plantar qualquer semente no asfalto. Era um belo pensamento, mas a dúvida era saber se só ele pensava assim. Pela primeira vez, alguém pensava em alguém. Os olhos permaneciam parados. Buscavam agora outros olhos que buscassem também. O reflexo de qualquer pensamento ecoava no vazio, discernindo sua própria solidão. Ele já ligava para isso. Alguém agora buscava. Isso talvez tenha acontecido no ano 1º do 3º milênio. Não houve qualquer determinação prematura. Talvez a intuição, o que levava a crer que alguém não era só incomum, mas um dos únicos de sua espécie. Ninguém entendia porque todos os outros eram automaticamente felizes. E apenas ele havia virado exceção. Só o tempo não bastava para torná-los menos insensíveis. A busca traria novamente a velha emoção de se estar por conta no deserto. Seja como fosse, o outro alguém não podia estar tão longe. Era verdade. Eles jamais poderiam o compreender se não fossem incomuns como um alguém. A grande parede no deserto, resto de um templo antigo, tinha grande sabedoria. Dizia-se ter sido destruído pelos fanáticos. Ela interpelava alguém de sua busca. Não era preciso dedução para saber de suas dúvidas. Ela lhe aconselhava que não era preciso conhecer todas as respostas, pois, em certos momentos, bastava conhecer a pergunta certa. Já era outro dia, e continuava a caminhada. Foi então que alguém se deparou com uma serpente em seu caminho. A serpente também interpelou alguém sobre sua busca, e da mesma forma ele explicou. A serpente, porém, lhe disse: não há nada nesse deserto para você, apenas areia e solidão. Volte para casa e me leve junto com você. Serei sua companheira e lhe ensinarei todos os segredos da vida. Alguém se sentiu tentado, mas percebeu que a serpente não era igual a ele, nem mesmo nas intenções. Na verdade, não havia solidão no deserto, pois se cada grão de areia é igual a outro, todos juntos formam um imenso todo de dunas de areia. Porém, para os olhos da serpente, o deserto é um nada, e nele nada havia. Alguém buscava outros grãos de areia como ele. Pedindo então para que o deixasse passar, seguiu seu caminho. E tendo escutado o conselho da parede, alguém seguiu rumo ao nascente. Era naquela direção que existia uma grande montanha, da qual ouvira falar desde pequeno, onde os profetas e poetas encontravam inspiração divina. Mas o que era isso? Já tarde, anoiteceu rápido no deserto. Alguém encontrou um pequeno oásis. Estava sedento. Quando alguém foi tomar água e lavar o rosto, se viu refletido no lago e achou maravilhoso. Viu a si mesmo como era por dentro. Enquanto admirava sua imagem, via algumas folhas que caíam e flutuavam na água tranquilamente. Ficou ali muito tempo olhando sua imagem e as folhas, se conhecendo,
até adormecer. E, tendo seguido o caminho, alguém meditava sobre tudo o que lhe acontecera até então e parou para verificar a distância, para ver se ainda estava longe do seu destino. De repente, o mundo à sua volta começou a ficar maior. O chão mais próximo, ou ele estava encolhendo? Analogia filosófica sobre a sua aventura? Que nada! Alguém estava realmente afundando em areia movediça. Que droga! Depois de tudo terminar assim? Alguém se lembrou da serpente. Será que realmente não havia nada para ele no deserto? Alguém se debateu e gritou, mas quanto mais o fazia, mais afundava, e por um instante lembrou-se do lago e das folhas que flutuavam tranquilas sobre ele. Então alguém resolveu ficar calmo e sereno como as folhas. Assim, seu corpo boiou na areia e ele pôde sair tranquilo. Que alívio! Afinal, a serpente não tinha razão. Ela devia ser muito só. Depois de uma grande duna, estava ela, a visão mais incrível que alguém já tivera em sua vida. A gigantesca montanha era como uma visão, uma miragem, mas não era. Alguém se sentiu como os profetas e os poetas que lá estiveram. Não era mentira, ela existia. Mas o que lhe aguardava? Alguém se sentia satisfeito só de ver a montanha. Poderia até voltar dali, mas nunca saberia o que lá existia, pensou. Porque ao ser humano só cabe uma decisão, sim ou não. O talvez é como ficar de pernas abertas sobre um fosso. Quando o corpo cansa, cai. Então, por que não o pular e saber que há do outro lado? E assim, alguém começou a sua escalada até o alto da montanha. Já no alto da montanha, já em dor de um fim de dia, apenas os presságios do que absorvia todos os seus sentimentos. Alguém invocara toda a sua crença em algo além, que jamais viu, mas que tinha nas suas mãos a ampulheta, o relógio da sua vida e de todas as outras. Já não se ouvia mais o eco, pois ele sabia não estar só. Entre as pedras, uma flor. Não menos curioso que as rochas que a cercavam, ficou intrigado, pois não havia sementes no topo da terra. Ela fora plantada por alguém para ser colhida, e suas sementes plantadas novamente. Na busca do porquê, tornar-se-ia sábio ou eternamente louco. Deixar algo nascer para apenas ver o sol e morrer, sem ter ao menos tempo de fazer nascer outro ser? É o fardo desnecessário que carrega o ente humano, buscar além de seu tamanho conhecimento para destruir o que ele próprio não pode criar. Tudo por se estar só. Não! Ele percebera que este pensamento era o caminho para a loucura. A parede estava certa, não importava quem havia plantado a flor, e sim o para quê. Essa era a pergunta, e a resposta era clara. Oportuno como um jardineiro, colheu a espécie rara que era como ele mesmo, e o tempo fragmentado em instantes reflexos de sua consciência o levaria em direção ao alguém que fez a mesma busca, deixando para que este alguém encontrasse a pergunta plantada na pedra.